Vamos abrir as nossas Bíblias hoje à noite, no livro que nós estamos estudando, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, carta aos Filipenses, epístola aos Filipenses, no capítulo 1, o trecho que nós estamos estudando nessas últimas semanas, a partir do verso 27 até o final do capítulo. Vamos fazer essa leitura, iniciando no verso 27 do capítulo 1 de Filipenses, até o verso 30. E após a leitura, nós faremos uma breve oração. Então diz assim a palavra do Senhor: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique mesmo em nossos corações. Pai, desde já, Senhor, é uma grande alegria, um privilégio, uma grande oportunidade de poder terminar um dia e chegar na Tua casa, na Tua presença, Pai, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, a nossa oração é que realmente a Tua palavra venha falar aos nossos corações hoje à noite. E assim, Pai, que o Senhor use grandemente a Tua palavra para a edificação da Tua igreja e também para a salvação. Para isso nós precisamos, necessitamos, dependemos, somos realmente insuficientes para pregar, para proclamar as Tuas verdades. Mas o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito, e Ele que realmente nos ensina, e que Ele seja o nosso professor hoje à noite, e que tudo que vai ser aqui tratado, falado, não seja nada do homem, tira mesmo tudo que é do homem, mas que seja do Senhor. E assim, Pai, a Tua igreja receba a edificação, e se for da Tua vontade, haja salvação. Nós entregamos cada vida preciosa aqui em Tuas mãos. Essa nossa oração, no nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, para pegar o fio da meada, né? Nós estivemos fora, mas aqui esse trecho da palavra de Deus é tão maravilhoso. O apóstolo Paulo está ali preso em Roma. Essa carta aqui é chamada Carta da Prisão, mais uma das cartas que Paulo escreveu. Estava no final da sua vida, preso ali em Roma, e ele escreve a várias igrejas, e Filipos, a igreja de Filipenses, é uma das igrejas que recebe assim essa carta, não é? Então Paulo vem exortando os irmãos, e nesse trecho aqui tão especial, ele fala, né, da mudança que houve na vida deles. Filipenses, a cidade de Filipos, era uma cidade colônia, conquistada por Roma, e ali naquele tempo o Império Romano dominava realmente aquela cidade, era um posto avançado, e o Evangelho chegou ali, é a entrada do Evangelho na Europa. Paulo estava pregando na Ásia, a intenção dele era continuar, mas o Espírito Santo, né, impede o Paulo de pregar o Evangelho até na Ásia, mas faz um desvio na rota, né, e impele o Paulo a pregar o Evangelho na Europa. Então a entrada do Evangelho é na cidade
de Filipenses. Então o evangelho é pregado ali naquela cidade e o resultado, almas realmente se entregam a Cristo. Nasce ali a igreja de Filipos. Então Paulo escreve essa carta para exortar, para doutrinar, para edificar, para animar a igreja do Senhor. E serve hoje à noite para nós aqui como lição importante para a igreja de Cristo, né? Hoje à noite aqui a igreja Hebron. Então Paulo aqui ele diz, olha, vivei, verso 27, né? Acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo exorta e pede, não é? Dá uma ordem, aqui é o imperativo, vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Ele está falando com quem? Com a igreja, ali em Filipos, né? Os crentes que vivem em Filipenses, não mais como cidadãos romanos, terrenos, né? Mas aqui ele está falando agora com cidadãos celestiais, cidadãos dos céus. Então Paulo aqui, quer ver, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, olha, no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pátria, né, está nos céus, é a nossa nova morada, a nossa nova habitação que realmente um dia, né, estaremos lá. Mas nós temos que já viver nesse mundo como cidadãos dos céus. Então Paulo exorta aqui e realmente desafia, né, a igreja a viver de um modo digno do evangelho de Cristo. Então eu disse assim, olha irmãos, nós aqui, né, vamos levar bem a sério isso e colocar como alvo, como meta na nossa vida, ou seja, vivei, que seja a nossa responsabilidade como cidadãos dos céus, não é? Nós somos responsáveis diante de Deus, diante daquele que nos transportou do antigo império, né, do império das trevas. Pertencíamos ao reino do diabo, ao reino de Satanás, e fomos assim libertos, e agora pertencemos a outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então temos sim responsabilidade de viver, como Paulo diz aqui, não é? Verso 27, acima de tudo, ou seja, não só a nossa responsabilidade, mas a prioridade da minha vida, das nossas vidas, né? Não só a responsabilidade diante de Deus, mas a prioridade, aquilo que está acima de tudo, nós devemos realmente colocar como prioridade. E Paulo fala, por modo digno do evangelho de Cristo, ou seja, com toda dignidade, né? Então, eu desafiei e estamos sendo desafiados por Deus, cada um de nós, né, individualmente como igreja, a viver, ou seja, com responsabilidade, acima de tudo, a prioridade da minha vida, a viver de um modo digno do evangelho, com dignidade. Então, nesse contexto, né, Paulo aqui, ele diz, olha, para que, não é? Verso 27, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Ou seja, não importa, não é, a minha presença ou a minha ausência, o que importa é que vocês estejam, né, com esse alvo, com essa meta. Porque muitas vezes o chefe, o líder, né, ele quando chega ou quando ele está, muda o comportamento dos seus liderados numa empresa, numa escola, enfim, na vida de um modo geral, né? O chefe chegou, o chefe está aí, então, né, muda.
Mas o chefe ausente, agora está conosco, né? A moleza, enfim. Mas é esse sentido, Paulo não quer saber. Embora ele esteja ausente ou presente, não mude o comportamento na vida, não é? Porque ele está falando com cidadãos dos céus. O nosso patrão, a quem nós devemos dar realmente toda a nossa vida, o nosso respeito, a nossa obrigação é a Deus, não a homens, não é? Então Paulo quer ouvir isso deles, ou tendo ausente ou não, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Então, não é? Nossa responsabilidade, a nossa prioridade e a nossa vida com dignidade, Paulo resume aqui. Primeira coisa que nós vimos, não é? Paulo fala de viver, tem a ver com o nosso comportamento, né? A nossa vida, nosso procedimento, a nossa prática, ou seja, é o estilo de vida, não é? O estilo de vida do Filho de Deus, do crente, do salvo por Jesus Cristo. E aí nós tratamos como nós devemos andar. E como nós devemos andar e como nós não mais devemos andar. Não é? Outrora, como filhos da iniquidade, como filhos da desobediência. E aí nós usamos assim a maneira de como nós não devemos andar. Não vou assim voltar porque foi muito tempo, mas só para relembrar, para recordar. Nós não devemos mais andar como filhos das trevas, né? Só para os irmãos lembrarem, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, o livro anterior, Efésios capítulo 4, ele diz aqui no verso 17, é o assunto que Paulo está tratando com a igreja, né? Ele diz, olha, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como andam também os gentios, ou seja, não é para mais andar como andava outrora, como os gentios. Quem são os gentios? O povo que não é chamado povo de Deus. E como é que andam os gentios normalmente, né? Paulo diz aqui, olha, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, vaidade mental, orgulho, prepotência, né? É isso tudo. Continua, obscurecidos de entendimento, ou seja, na cegueira, uma cegueira espiritual. Continua o Paulo, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, ou seja, ignorância moral, não sabem nada das coisas de Deus, né? Pela dureza dos vossos corações duros, impenitentes, né? Os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Um resumo, né, do homem natural, do homem sem Deus, que vive realmente como a Bíblia fala, né, seguindo o príncipe da potestade do ar. Eu complemento, segundo e seguindo, né, o seu pai, o diabo, Satanás. Não só isso, mas segundo e seguindo, né, a carne, o mundo, ou seja, um resumo da vida do homem natural sem Deus, infelizmente, né? Mas Paulo está dizendo, olha, outrora andastes assim, agora não mais andeis como andam
os gentios. Muito pelo contrário, como filhos de Deus, andai, não é? Em novidade de vida, vivei em novidade de vida. Então Paulo trata sobre isso, voltando aqui para Filipenses, ou seja, o nosso comportamento, o nosso procedimento. Mas ele continua, né? No versículo aqui 27, ele diz: que eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. Aí nós falamos não só de comportamento, mas agora a comunhão, né? Firmados em comunhão, Paulo diz aqui, como um só espírito, a união, a cooperação, como uma só alma, Paulo fala, né? E aí nós tratamos também da importância da união, da cooperação na igreja, no meio da comunidade. E a derrota, muitas vezes, né, que causa a falta de união, a falta mesmo de comunhão, de cooperação no trabalho do Senhor, é derrota. O diabo ouviu, né, que Jesus disse que uma casa dividida, que um reino dividido, que uma família dividida, que uma empresa, que um negócio, que o que seja, né, ele não vai resistir, vai ser derrota. E ele faz tudo, né? Ele mesmo é especialista em plantar, em tentar mesmo destruir a obra de Deus. Então precisamos estar o quê? Firmes, firmados, cerca as fileiras, não é? Unidos, cooperando juntos. E assim, irmãos, Deus vai ser glorificado e a obra dele vai ser exaltada. Porque a nossa luta, escute bem, aqui você está vendo, né, que é uma linguagem de combate, né? É uma linguagem militar, é guerra, é luta, é batalha. A vida cristã é cheia de combates, de guerras, de lutas. E eu sempre digo, nós não estamos, né, num parque de diversões, está tudo mil maravilhas, não é tudo bom, tudo bem, não. A igreja de Deus está num campo de batalha, em que enfrentamos inimigos perigosos, poderosos, eu diria assim, não é? E temos três, bem notórios, a Bíblia mesmo, ela mostra, declara, apresenta: o diabo, Satanás, o Deus desse século, é inimigo de Deus, né? O mundo, esse mundo tenebroso, mundo mau, mundo que é contra Deus, contra as coisas de Deus, realmente quer denegrir, quer mesmo destruir a palavra, cheio de influências malignas, né? O mundo é inimigo de Deus, o mundo odeia Deus. E a carne, essa carne aqui, ó, carne contaminada pelo pecado, ela continua ainda. Essa carne aqui, amados, essa minha carne aqui, ainda não foi remida, não. Não se iluda, não se engane, né? O espírito sim, mas a carne ainda não foi, ainda será, né? É algo maravilhoso que nós estamos aguardando, até, né, com certa angústia, logo, para nos livrar desse corpo de maldade, de pecado, de doenças, de dores, de tristezas, né? Vamos ser sim, é uma promessa maravilhosa que nos aguarda, a bendita esperança. Quando Cristo vier, Ele vai transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível, a semelhança do corpo de Cristo. Então, o crente tem que estar bem atento, né? Então aqui veja, é luta, lutando mesmo nesse combate espiritual, que é o próximo ponto que nós tratamos, né?
o comportamento, a comunhão, a cooperação e agora o combate, porque Paulo diz, olha, finalzinho do verso 27, lutando juntos pela fé evangélica. A fé evangélica, ou seja, é o corpo de doutrinas, não é? São os ensinos da palavra de Deus, os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, a Bíblia fala, a doutrina realmente dos apóstolos. E isso a igreja tem que mesmo defender. As doutrinas cardeais, né, que não podem ter realmente nenhuma mudança, são inegociáveis, não pode ser negociada com quem quer que seja, ou seja, é a palavra de Deus que nós devemos defender. E para isso Paulo diz aqui, olha, verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, ou seja, é um combate espiritual e nós devemos ter o quê? Coragem de enfrentar os adversários, não é? Os inimigos de Deus, esses que eu tenho falado para vocês, que o diabo, o mundo e a carne usam homens, pessoas, e Paulo está tratando aqui, olha, por adversários, opositores, não é? Oponentes, reais, pessoas reais. Então nós devemos o quê? Enfrentá-los, termos coragem para combater. E nós vamos combater como? Palavra de Deus. Essa aqui é a nossa garantia, a tua, a minha. Então, nós aprendemos, né, que a palavra de Deus é o corpo de doutrinas, essa fé evangélica que Paulo aqui está tratando. Até o pastor Elias tem uma conferência lá sobre a fé evangélica, né? É uma defesa do evangelho. Então, Paulo fala aqui, esse corpo de doutrinas, né? É baseado em quem? Num forte e num firme fundamento, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque nós estamos lutando e nós devemos estar lutando sabendo por quem e por que estamos lutando, né? Então diz aqui, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 10, Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz, olha, segundo a graça de Deus, que me foi dada, ou seja, o dom de Deus, o presente de Deus que foi dado a Paulo, lancei o fundamento como um prudente construtor, ou seja, um construtor habilidoso, né? Um construtor que tem conhecimento daquilo que ele vai edificar e aonde ele vai edificar, porque um fundamento é a parte mais importante de uma casa, de uma construção, de uma edificação, é a base de tudo, né? Então a palavra de Deus, a fé, é a base fundamental da vida cristã, de uma igreja, agora olhando pelo lado espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ou seja, Paulo era um homem, né, que pensava em tudo no futuro. Ele sabia que o tempo dele, e nós sabemos que nós temos um tempo de vida, né? Mas a igreja, ela continua. Nosso pastor fundador aqui, pastor Fred, ele lançou o fundamento aqui dessa igreja local, né, a igreja Hebron, iniciando lá na garagem da casa, a nossa fundadora está ali, a irmã Zeni. Ele começou lá, esse trabalho, né? E ele lançou o fundamento lá. E continua. Outro veio, né? Pastor Fábio Omar, pastor José, no momento sou eu, mas eu vou embora. Pastor Nivan, olha, eu viajei, né? Pastor Nivan ficou, né? O Washington perguntou se eu tinha sido arrebatado. Ele, rapaz, né? Não. Mas o prudente construtor, ele lança o firme fundamento e pode vir outro e construir em cima, né? Então Paulo diz aqui, olha, vem outro e edifica sobre. Porém,
cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, ou seja, o qual é Jesus Cristo. Então a igreja tem a responsabilidade, a obrigação de defender a fé evangélica, ou seja, o que tem que se pregar, aonde for, e esse homem aqui fazia, aonde ele ia, né? E aqui é um exemplo de Filipos, ele chegou lá em Filipenses pregando o quê? O Evangelho. Né? E o que é o Evangelho? Como definição? 1 Coríntios, capítulo 12, 15, né? 3 e 4. Vamos repetir? O que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo quem? As Escrituras, né? E que foi morto e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo. Pronto, esse é o Evangelho. Então é isso que a igreja tem que pregar ao mundo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura, porque é o Evangelho que é o fundamento. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que edifica. Então o fundamento é Cristo Jesus. Ele, né? Ele é o Evangelho da graça de Deus, que Deus enviou ao mundo para salvar e buscar mesmo o perdido pecador. Então, é isso que nós devemos defender e pregar. Porque nós vamos encontrar, e nós mostramos, que há inimigos que não pregam o Evangelho, né? Inimigos até que Paulo chama da cruz de Cristo. Olha só. E eles estão aonde? No meio, né? No meio do povo, no meio da igreja. E Paulo aqui, ele identifica. Eu mostrei assim no último estudo, né? Vamos ver, só para recordar os irmãos. Volte aqui para Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, olha, no versículo 2: acautelai-vos, tenha cautela, né? Fica esperto, fica de olhinho bem aberto. Dos cães, ele chama cães. Segura aqui rapidinho e abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 56, versículo 10 e 11, para identificar quem são os cães, né? Olha só, diz aqui o profeta Isaías: os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos que gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Aí ele diz: são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos realmente sem exceção. Então, cães, aqui que Paulo está falando, são falsos, né? Pastores. Estava conversando com o seu Davi, né? No início do culto. E eu disse: olha, eu vou falar dos falsos, né? Dos cães, falsos mestres, obreiros fraudulentos, enganadores, comerciantes, mercenários, que estão mesmo tratando, comerciando, né, enganando. Muitos estão aonde, amados? No meio das igrejas, né, fazendo comércio de Cristo. Venha para Cristo, né, venha para Jesus, que você vai parar de sofrer, não vai ter nenhum problema, vai ser curado, né, vai prosperar, não vai ter nenhum problema na sua vida. Que mentira! Sabe, amados, eu já orei para Deus,
me ajudar, até me curar. Eu enfrento doenças aqui incuráveis até, né? Estou bem demais, não quero mais nem falar. Meu negócio agora é fazer, é tratar das coisas de Deus, da obra, é o que me motiva. A doença está aí, não fui curado mesmo, eu orei, né? Então, como é que eu vou ser um falso? Pregar uma coisa mentirosa? Né? Deus cura sim, mas quem Ele quer, quando Ele quer, Ele faz, né? Esse é Deus. Mas os falsos, volte aqui, os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão, Paulo trata. Eles estão aonde, esse povo? No meio das igrejas, né? Olha aqui no verso 18, ele diz, olha, muitos, pois, andam entre nós. Paulo está dizendo, no nosso meio, no meio da irmandade, no meio da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Olha só, né? Inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas o quê? Terrenas, né? É fácil identificar. Estão construindo verdadeiros impérios, né? Em nome de Deus, fazendo comércio de Deus. Então, são contra esses que Paulo está dizendo, identifica, né? E combate, e tenha coragem de enfrentá-los. E nós vamos ter coragem fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, né? Capítulo e versículo é o lema aqui da nossa igreja. Então Paulo mostra que no tempo dele havia esses falsos, né? Esses inimigos da cruz. Então ele cita aqui, olha, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, ele dá o nome dos bois, né? Como a gente fala. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo... Cadê aqui a referência? 17. Olha. Verso 16, né? Ele diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, característica dessas pessoas. Pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, né? O câncer corrói, mata, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Ou seja, havia no meio lá um senhor chamado Himeneu e outro senhor chamado Fileto, que era um câncer na igreja. Inimigos da cruz de Cristo, não é? Cães. Atos capítulo 19, verso 33. Atos 19, 33. Paulo identifica outro aqui. Vamos ver. Atos 19, 33. Olha, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. E este, acenando com a mão, queria falar com o povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram ao espaço de quase 2 horas: grande é Diana, a Diana dos Efésios, ou seja, esse Alexandre, o latoeiro, né? Muitos males me fez, diz Paulo, outro inimigo da cruz de Cristo, né? E aqui está a parte onde esse homem aparece. Não só ele, né? Mas o Pedro enfrenta aquele Simão, lembra do Simão mágico? Outro inimigo. Paulo, Pedro, né? João,
Sabe, irmãos, é só para os irmãos verem que há inimigos, até no meio do povo de Deus, sabe? Inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, devemos o quê? Sermos corajosos, enfrentá-los com a verdade, assim, com a palavra de Deus. Então, não tem, não é, negociação com o corpo de doutrinas. Nós devemos o quê? Volte aqui para Filipenses. Paulo diz, né? Lutando juntos, combate pela fé evangélica. E para terminar essa parte aqui, abra sua Bíblia em Judas. É um livrinho lá no final, antes de Apocalipse. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, né? Filho de Maria e de José. Judas diz aqui, um dos irmãos de Jesus. Ele tinha mais, tinha o Tiago, tinha o José, tinha o Simão, tinha irmãs. Jesus tinha irmãos, né, por parte da mãe. Ele era o quê? O primogênito de Maria. Aí depois vem irmãos e irmãs. Então Judas era um deles. Diz aqui no verso 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Veja, exortando-vos a batalhardes, é a mesma linguagem, combate. E veja, não só um combate, mas diligentemente, cuidadoso, tem atenção, não é? Pela fé evangélica, ou seja, o corpo de doutrinas que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, irmãos, veja, né, a nossa responsabilidade, a nossa prioridade, e andar com dignidade é combater esse combate espiritual. E nos nossos dias, agora, hoje, nós enfrentamos sim, no meio da igreja, né, que se diz mundialmente, os falsos, os enganadores, os aproveitadores, aqueles que querem mesmo. Jesus falou, olha, cuidado com os falsos que por fora se vestem como pele de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos, né? Roubadores, que querem enganar o rebanho. É raridade hoje trabalhos realmente que tenham, né, a visão espiritual, a visão celestial, preocupado com almas, com pregação do evangelho, com ensino, com doutrina. É raro. Muito pelo contrário, né? Jesus alertou Pedro, Paulo, João. E hoje em dia, amados irmãos, na nossa própria cidade, a gente vê aí, a televisão está cheia, né? Os rádios, multidões seguindo. Tem que ter muito cuidado. E aonde nós vamos ter segurança? Com a palavra de Deus. E devemos o quê? Combater, né? Enfrentar mesmo e ter coragem. Por isso que Paulo diz, né? Lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, isto é, da parte de Deus. Aí, a última parte aqui que vamos tentar terminar hoje, né? Diz aqui, nós falamos de viver acima de tudo no modo digno do Evangelho, do comportamento, depois da comunhão, da cooperação, do combate. E agora Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis do que é meu. Ou seja, que Deus nos dá uma concessão,
né, foi concedida a vós, a nós, até nessa noite aqui. A graça, ou seja, o dom, um presente, a graça de Deus, que o pastor Lobato estava pregando domingo à noite, né? Um presente de Deus, Jesus Cristo, a salvação. Então, foi concedida a nós, Deus nos concedeu, ou seja, uma concessão de Deus, não é? A graça de crermos nele. Eu vou inverter aqui para melhorar a sequência, quem sou eu, né? Mas em outras traduções está a graça de crer e também a graça de sofrer, de padecer. Então, a graça de crer nele, irmãos, é um privilégio, né? Privilégio. Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. Então, a concessão de Deus foi um presente para nós, a sua graça. A graça de Deus, a Bíblia diz, se manifestou salvadora a quem? A todos os homens, né? E é pela graça que nós somos salvos, pela fé em Cristo Jesus. E Deus é que nos dá essa fé de acreditar no Evangelho. Tudo vem de Deus. Então nós somos nessa noite o quê? Privilegiados, né? Uma concessão de Deus. Viver essa fé, essa doce fé, essa maravilhosa fé, no meio de tudo isso, né? Eu dizer, eu sou salvo. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não, muito pelo contrário. Paulo diz, né? E eu me associo a Paulo, eu sou o principal dos pecadores, e pela graça de Deus ele me chamou, né? Me libertou, me tirou da escravidão. E assim também, pela graça de Deus eu fui salvo por Jesus Cristo. Então é um presente, é um privilégio de viver essa graça, essa doce crença, né? Um dos mártires da igreja, Latimer e Liddell, na época lá na Inglaterra, eles eram defensores da fé, essa vida de fé. E eles foram condenados à fogueira. Aí lá no final, os dois lá para ser queimados. Aí perguntaram, você quer dizer alguma coisa? Ele diz, adeus, né? Doce crença. Adeus, doce fé. Porque foi doce enquanto eu vivi, né? Agora eu não vou precisar mais, porque eu vou ver o meu Cristo. E a labareda assim encheu esses homens. Heróis da fé que nós vamos ver mais à frente. Tem um livro maravilhoso, irmãos. Eu tenho lido desde a perseguição dos apóstolos até dias de hoje, né? Heróis da fé. Homens e mulheres que viveram essa doce fé, essa doce, né, salvação. Então é um privilégio nessa noite você e eu pertencermos o quê? À família de Deus, né? Então é uma concessão de Deus. Não só um privilégio de crer, mas Paulo diz aqui, olha, porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Olha só, privilégio de padecer, privilégio de sofrer. Espera aí, pastor, que mensagem estranha é essa hoje à noite, né? Eu vim para cá ouvir que é um privilégio sofrer, padecer por Cristo. Esse homem aqui está dizendo o que é. A igreja, né, na sua história, muitos servos de Deus sofreram, padeceram e até morreram. E para eles era um privilégio. Privilégio. O lema, eu anotei aqui de uma mensagem do pastor Fred, né? Eu tinha anotado, ele diz assim, olha, o que darei para o mestre? O que eu darei para o mestre? E ele disse assim, né? Tu, Senhor, que deste o melhor, tudo por mim,
E o que eu devo dar para o Senhor? Não uma porção, ele dizia, não um pedaço, né? Não um pouquinho, não uma sobra, não o resto, não. Eu dou todo o meu coração, eu dou toda a minha vida, dou tudo para o meu mestre. Hoje é diferente, né? Hoje mudou o discurso. O que é que eu vou receber dele? Não é mais o que eu vou dar, é o que ele tem para me dar. Ele dizia crente de chocolate, né? Um bando de crente de chocolate. Dá um solzinho, já derrete tudo. Dá uma chuvinha de açúcar, né? Olha esse homem aí, né? Estava servindo a Deus. Eu não o conheço. E nem as condições dele ter se perdido, né? Mas 9 dias, 10 dias na mata, né? Servindo a Deus. Ele estava no bem bom? Não. Eu estava conversando com a Simone. Eu tenho experiência de mata, né? Eu nasci meio que no interior, na mata. Eu lembro que eu estava num sítio assim, brincando de manja-esconde, né? Brincadeira do interior do nosso tempo. Os atuais, não sei. Mas eu estava assim, eu com um colega meu, a gente foi se esconder. Eu sei que quando a gente levantou, eu estava no meio da mata. E olhava só folha, árvore, e dá um desespero. Você começa a correr, sem direção, né? E o tempo vai passando e vai ficando cansado. Então é complicado, né? Você ficar perdido numa mata. Mas graças a Deus, em poucas horas eu achei lá um caminho, enfim. Mas 9 dias, né, fazendo a obra de Deus, não sei as condições. Mas não estava o irmão, né? Estava sofrendo, estava lutando. Então, irmãos, o que darei, né, para o mestre? Vamos ver aqui alguns versículos, né? O privilégio de sofrer, de padecer pelo nome do Senhor. Essa mensagem é estranha, né? Hoje à noite. O contrário da pare de sofrer. Venha para Jesus que você vai ter a vida mansa, tranquila, não vai ter doença, não vai ter problema, vai ser rico, vai ter dinheiro no banco. Não. Olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos 5. A igreja, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, foram chicoteados, né? Açoite mesmo, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus. Eles estavam pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. E soltaram eles depois das chibatadas. E eles se retiraram do sinédrio, veja, regozijando-se, estavam alegres, felizes até, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ou seja, é um privilégio, né? Você ser repreendido, até sofrer pelo nome de Cristo, fazendo uma coisa para o Senhor, né? Diz aqui, veja Atos 16, 22. Atos capítulo 16, no versículo 22. É a igreja que Paulo está escrevendo, a igreja de Filipenses. Paulo estava pregando o Evangelho, né? E eles foram presos. Diz aqui, ó, levantando-se a multidão unida contra eles, contra Paulo, né, e Silas. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Era mesmo um castigo violento, açoite com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
açoitados, presos, amordaçados. E aí, no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, veja, reclamavam? Não, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então esses homens tinham o privilégio, de padecer, de sofrer, e aconteceu um milagre aqui maravilhoso. O testemunho deles, esse carcereiro foi salvo, recebeu Cristo como o seu Salvador. Então, amados, homens e mulheres, que sofreram pelo nome de Cristo, heróis da fé, dessa doce fé, dessa doce crença. Veja uma lista bem especial, Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, bem conhecido dessa igreja, Os heróis da fé, desde mesmo os patriarcas, o escritor aos Hebreus vem falando deles. Mas chega aqui, se for falar de cada um, vamos ficar aqui a noite toda. Mas veja aqui a partir do verso 32, vem os patriarcas, depois vem Moisés, e chega aqui no verso 32. E que mais direi ainda? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito. Aí ele cita outros aqui: Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, veja, por meio da fé, dessa graça de crer, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. Lembra de Daniel, na cova dos leões? Jovem Daniel, como um jovem, pode ser usado na obra de Deus. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Lembra de Marta, Maria, aquela viúva que recebeu o filho de volta. Mulheres, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Isaías, foi cerrado pelo meio. Mortos ao fio da espada. Deceparam, a cabeça de João Batista. Andaram peregrinos. Quantos homens aí, peregrinos que não dão nada por eles. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Esses homens, diz aqui a palavra, homens dos quais o mundo não era digno, porque para o mundo, o que é digno para o mundo é a glória dos homens, é o herói, é o campeão, enfim, mas esses homens aqui não eram dignos para o mundo. Diz aqui, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A todos estes que, veja, obtiveram um bom testemunho por sua o quê? Fé. Fé em Cristo. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe, irmãos,
os heróis da fé estão tudo na glória. Ainda não foram aperfeiçoados não, porque estão aguardando a igreja, né? Quando ela subir, vai ser todo mundo junto. Receberemos um novo corpo glorioso. Isso que baseado na fé, né? Na fé realmente em Cristo Jesus. Ou seja, continua aqui no capítulo 12, olha, portanto também nós, agora vamos falar conosco aqui, né? Nós, hoje à noite, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, homens em toda a história da igreja, povo de Deus, serve para nós como testemunhas de fé, a quem nós devemos o quê? Imitá-los, né? Imitar a fé realmente que tiveram. Ou seja, é isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos, o privilégio até de sofrer pelo nome de Cristo. Muitas vezes, né, tem aqui irmãos, eu já participei, pastores, vocês, né, não é novidade não. Você vai falar de Cristo para alguém, vai entregar um folheto para outra pessoa, já fui expulso, né? Ninguém quer, te repreendem, você, enfim, não é? Todos aqui acredito que se não teve, vai ter uma experiência, né, de realmente sofrer pelo nome de Cristo, verdadeiramente. Então é privilégio, ou seja, nós precisamos, irmãos, e é isso que Deus requer de nós. Aliás, veja o que Jesus disse, né, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, e no versículo aqui 11. O Sermão do Monte, Jesus diz assim, bem-aventurados, ou seja, você é feliz, né? É um privilégio até para ti, quando sois por minha causa, pelo nome dele, injuriados, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, se alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós, né? Antes de vós. E aí ele diz o que nós devemos ser, irmãos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como vai restaurar o sabor? O sal serve para quê? Para conservar, né? Para preservar. E nós somos o sal, aqueles que vão preservar a fé, a palavra de Deus. Diz aqui, senão para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Você, eu, nós devemos ser a luz do mundo, né? Para brilhar, para levar as boas novas de salvação. E aí Jesus fala, olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Luz não serve, né, para ficar escondida, apagada, não, é para brilhar, ou seja, é para ser colocado no velador, é para aparecer, né? É para proclamar, é para ir mesmo e alumiar todos que se encontram na casa. Assim também, diz o Senhor, brilhe a vossa luz diante dos homens, a tua luz, a minha luz tem que brilhar diante de quem? Do mundo, né? Dos homens, para que eles vejam em ti, em mim, em nós, a igreja, as vossas boas obras, o bom trabalho, o serviço para Deus. E diz aqui, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, amados, não só o privilégio de crer, mas também o privilégio de sofrer, né? De combater realmente o bom combate. Volte aqui para a gente terminar. O verso 30 diz, Filipenses, né?
pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Ou seja, Deus nos deu a concessão da graça, né, o dom presente, de sermos salvos, ou seja, o privilégio de ser salvo. Não só o privilégio de ser salvo, mas o privilégio de padecer, de sofrer, mas também o privilégio de combater, né? Volta novamente Paulo aqui, ou seja, de servir a Deus. Então Paulo diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Ou seja, esse homem estava no final da sua vida, ali naquela prisão em Roma. Bem aqui pertinho, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz aqui, olha, porque vós, né, escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Muito pelo contrário, era um modelo de igreja, a igreja de Tessalônica. Mas veja, o verso 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, né? Eu mostrei para os irmãos que ele e Silas foram, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, ou seja, o privilégio de combater, né? Paulo está mostrando aqui. E 2 Timóteo capítulo 4, ele diz aqui, né, o final desse combate, no versículo 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. Está chegando o meu tempo, né? O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Veja, irmãos, e não somente a mim, mas também a todos, a ti hoje à noite, né? A mim hoje à noite, quantos amam ao Senhor, a sua vinda, a sua volta. Então, amados, esse homem Paulo aqui, né? Ele diz no final aqui dessa parte que nós estamos estudando, vivei a nossa responsabilidade, acima de tudo, a nossa prioridade, de um modo digno do Evangelho, a dignidade no comportamento, na comunhão, na cooperação, na união, no combate, tendo coragem. Sabemos que recebemos, nos foi concedido, né? O privilégio de crer, o privilégio de padecer, de sofrer, e o privilégio de combater, de servir a Deus. Aliás, Efésios 2:10 diz assim, né? Pois somos o quê? Feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe, amados, eu não sou nada não, mas pela graça de Deus Ele me salvou um dia, né? Efésios 2:8, não foi de obra para que ninguém se glorie, mas foi pela graça de Deus. E o versículo 10 foi que me impulsionou para servir ao Senhor com mais afinco, né? A deixar mesmo servir ao Senhor. Você pode servir ao Senhor sem deixar seu negócio, sua empresa, seu trabalho, sua faculdade, na sua profissão. Mas tem uns que deixam, né? E para mim foi privilégio, mas foi esse versículo que me chamou. Somos feitura dele, sou feitura dele, feito por ele, nascida em Cristo Jesus, para boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu orei muito tempo, Senhor, qual é a obra, né, que o Senhor tem para a minha vida, para mim mesmo? Cooperar, trabalhar é maravilhoso, irmãos, continua e peça a Deus, faça, trabalhe,
ajude, coopere, não é? E você vai se envolvendo cada vez mais, vai participando. Deus vai falando, chega uma hora que você está totalmente envolvido com as coisas de Deus, né? E nunca vai se satisfazer, não. Então chegou a ponto de assim, né, qual é a obra para mim mesmo? Ele vem me servir. Pela graça de Deus, irmãos, a gente está aqui hoje à noite. Que Deus nos ajude, né? A cada um de nós, amém? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o responsável por tudo isso. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, que não somos mais cidadãos terrestres. Apesar de viver nesse mundo, somos peregrinos. Mas nós somos agora cidadãos dos céus, cidadãos celestes. E como tais devemos viver, Senhor. Nos ajuda porque confessamos a nossa fraqueza, a nossa insignificância, erramos, pecamos, caímos, mas nos ajuda, Senhor, a confessar, a deixar e realmente a levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, àqueles que ainda não têm, como igreja do Senhor, a viver realmente com responsabilidade, a viver a Tua causa, Senhor, a andar realmente como prioridade em nossas vidas, o Teu reino, a Tua justiça, e andar com dignidade, em comportamento, em comunhão, em cooperação, em combate, e também sabendo dessa concessão tão maravilhosa. O Senhor nos deu a graça, o dom, o presente, não só de crer, mas de padecer, até de sofrer, mas principalmente, Pai, de combater, de servir ao Senhor. Nós fomos salvos para servir. Muito obrigado por Cristo Jesus. Nos anima, Senhor, a sair daqui hoje à noite, a combater. E também, Pai, se há entre nós alguém que ainda não recebeu esse presente, esse dom inefável da salvação, o Senhor dá. Então, nós entregamos carinhosamente cada um aqui em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém.